Olá, olá, você que acompanha o Facebook ao vivo do site RD News, o site de notícias de Mato Grosso. Nós vamos trazer informações muito importantes para a sua vida financeira nesta tarde. Então, se você está participando, vai começar a participar ao vivo, aproveite para fazer perguntas, porque a nossa convidada é especialista. Se você já está assistindo em um momento em que essa live já terminou, não tem problema, continua com a gente, porque eu tenho certeza que você vai aprender muito. Sabe por quê? A gente vai te ensinar a pagar dívidas com valor até 3 vezes menor. Nesse tempo de pandemia, está todo mundo tão apertado em dinheiro, né? A gente não, quem vai ensinar é a nossa convidada, a educadora financeira, Dagiele Viper. Obrigada, Dagiele, por ter aceito o nosso convite de estar aqui nesse bate-papo. A gente entrevistou a Dagiele, gente, em 2018, dando dicas aí como investir. E de lá para cá, ela está cada vez mais especialista em ajudar os endividados, é mesmo, Dagiele? Como? Já é nosso primeiro desafio é justamente esse. Como pagar a dívida com valor menor ainda, hein? Muito obrigada, é uma honra para mim estar aqui também. Logo, eu sempre falo, a Lídice, que acompanhou minha jornada desde o começo aqui em Cuiabá, no Mato Grosso e agora no Brasil, ajudando aí pessoas que têm dívidas e que agora podem, né, saber aí um caminho de como pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor do que está sendo cobrado e, mais importante do que isso, ter dinheiro sobrando na conta todos os meses. Então, é uma honra estar aqui, espero aí nesses minutos conseguir tirar as dúvidas e principalmente trazer aí um conteúdo relevante para quem nos assistir, seja no ao vivo, seja no gravado. Bom, então vamos lá. Pagar as dívidas com um valor menor. A gente sabe que é assim, quem está endividado está preocupado, porque às vezes teve redução de renda. As empresas também, por sua vez, também precisam, né, de receber aquilo que elas estão esperando receber, né? Como iniciar essa negociação para pagar menos, Dagiele? Show de bola. Eu vou começar aqui o nosso papo falando uma coisa que eu sempre falo, Lidice, que é um dos erros que o endividado comete, e endividado aqui eu intitulo todo mundo que tem algum tipo de dívida, seja de financiamento de carro, cartão, limite da conta, a loja que você comprou lá, né? O endividado, quando ele não consegue honrar algum pagamento, ou ele começa a atrasar os boletos ali, ele é tomado por uma culpa muito grande. Uma culpa, uma vergonha, quando o telefone toca e fala assim, putz, já é o banco me cobrando. Tem uma galera que leva na brincadeira, que fala assim, eu tô de boa, tirando os boletos, né? Tem uma galera que faz meme na internet, mas a bem da verdade é que quando se tem dívida, existe uma culpa e uma vergonha muito grande. E uma das primeiras coisas que eu gosto de trazer para qualquer pessoa que me assista é: vamos deixar de lado a culpa, o medo e a vergonha pela dívida, porque você não é um bandido, você não é uma pessoa criminosa, porque você não recebeu educação financeira lá, nem na escola, nem no seu trabalho. Os bancos, por si, dão muito crédito, muito além do que o brasileiro pode ter. E isso ocasionou que hoje, se você tem dívida, você não é o único que tem dívida. 7 a cada 10 brasileiros estão endividados. É um número muito grande. Imagina eu comprar uma pizza de 10 pedaços, 7 pedaços é gente com dívida. Então, assim, eu sempre faço esse desenho para as pessoas. Então, você não precisa ter culpa, medo e vergonha, nem achar que você é a única pessoa que tem dívida. Por que eu falo isso? Quando você vai começar um enfrentamento às dívidas, eu chamo de ataque às dívidas, você precisa estar forte. Eu falo sempre para as pessoas, eu uso batom vermelho para motivar as pessoas. Eu falo assim, você tem que ir com ombro para trás, peito para frente e postura de pagador, não de devedor. Porque o devedor, Lidice, ele chega no banco de cabeça baixa. E para quem não me conhece, eu trabalhei 8 anos em banco e com 24 anos eu devia 100 mil reais. E mesmo trabalhando dentro do banco, sendo contadora, eu morria de vergonha. E aí o endividado entra com o ombrinho caído, cabecinha baixa, então, tem como ser... E aí o gerente já nem presta atenção às vezes, porque é aquele ambiente de banco e tal. Então, eu diria que passo número 1, né? Vamos recuperar a nossa autoestima, nossa coragem. Tá com o nome sujo? Tá tudo bem, você não é o único, tá com o nome limpo, mas não tá conseguindo pagar as contas, tá tudo bem também. Vamos enfrentar com coragem. Faz sentido, Lídia? Com certeza, imagina, porque você olha assim, a pessoa com aquela postura e fala, não tem dinheiro para pagar.
Não, e assim, rola muito isso. A forma, a gente tem um colega meu de trabalho que ele fala, vá bem vestido ao banco. E bem vestido é isso aqui, ó. Pode ser uma blusinha preta, cabelinho bem penteado, um rímelzinho tem um batom, tá ótimo. Porque não adianta, existe esse preconceito, sim, de classe social. E eu trabalhei lá, posso falar, se alguém de algum banco quiser dizer para mim que não existe, eu posso dizer assim, não vou falar pelos outros. Eu vivi 8 anos lá e eu sei que a postura da pessoa para ir no banco, então eu falo do empoderamento financeiro. Quando o banco fala assim, eu tenho um meme, Lidice, que é quando o banco fala assim, não está tendo essa opção, senhora. Aí eu falo assim, quando o banco fala, não está tendo essa opção, senhora, você precisa ter a resposta. Ah, então tá. E aquela lei que existe, que eu vi a menina lá do Instagram falando, né? Eu falo para ele, se empodere, porque o direito e o dever do banco e do consumidor é igual. São direitos e deveres. Então, você pegou dinheiro emprestado e o banco também concordou de emprestar para você. Não existe um criminoso aí na parada. E aconteceu um momento econômico agora, mais puxado, mas antes também tinha crise de divórcio, tantos motivos que ocasionam uma dívida. Então, essa postura do endividado é importante, porque, infelizmente, na nossa sociedade existe essa coisa, o banco está aqui em cima e a pessoa física está aqui embaixo, o CPF. A pessoa física também, mas eu acabo falando mais ali para o trabalhador, para o autônomo, pequeno empresário, que vai no banco e se sente diminuído. Então, quando você já se empodera, você já entende que, opa, peraí, então tem esse primeiro passo. Então, não podia deixar de trazer esse primeiro passo aqui, que eu falo que é um erro você ir negociar ou ir atender o telefone se sentindo culpado, se sentindo ladrão. Você não é nenhum bandido por ter alguma dívida. Tá tudo bem, agora a gente tem que resolver, certo? Eu conheço até pessoas que, às vezes, tentam essa primeira negociação e não conseguem e vão para o PROCON. E aí, lá no PROCON, conseguem negociar essa dívida. Precisa isso, Dagiele? Ótimo você ter falado isso, porque esse é o ponto, você não está sozinho. Além do PROCON, existe o Banco Central do Brasil, pouco usado pelo brasileiro. O Banco Central é um site, é o nosso Banco Central que controla e fiscaliza os bancos. Então, assim, o Banco Central ele é o fiscalizador. O PROCON é o garantidor dos direitos do consumidor. Então, muitas vezes, antes de ir para o PROCON, o próprio Bacen já dá uma ajuda. Mas, o que falta para a pessoa que tem dívida? Ela ir direto do PROCON. Para o PROCON sem informação é bobagem. Então, eu sempre falo que a primeira coisa que ela vai fazer é que tá com dívida, um erro que você não deve cometer é sair pegando mais empréstimo para pagar a dívida, sair aceitando qualquer negociação, qualquer parcelamento, tratando dívida tudo do mesmo jeito. Dívida não é tudo igual, eu falo muito isso, dívida de cartão é de um jeito, dívida do negativo da conta é de outro, do CDC é diferente. Então, antes da gente ir para a ação, a gente se prepara. É assim que eu ensino. Então, você vai entender que, poxa, então eu não posso sair pegando dinheiro toda vez que estoura o cartão. Eu não posso. E se eu já tenho problema, o primeiro passo é entender que eu cometi um erro no passado de fazer um bolo de dívida, parcelar, pegar dinheiro de férias, de licença-prêmio, de aviso, e lá e só agora na pandemia um monte de gente pegou FGTS, todo acerto, e lá no banco sem saber negociar. O primeiro passo vai ser você se munir de informação. Então, o que o endividado precisa saber? Número 1, que dívida eu tenho? E aí, nesse ponto, o Banco Central é muito um parceiro antes do PROCON, porque o PROCON, ele sempre vai querer saber se você tentou resolver antes, amigavelmente. Entendeu? Então, assim, você tem que buscar com o banco quais são as suas dívidas. Eu estou devendo cartão, pega o histórico da sua fatura de uns 12 meses para trás, para ver, de fato, o que você realmente deve. Vamos pegar o documento do empréstimo. Sabe aqueles li, aceito e concordo que a gente dá sem ler? A gente só dá assim, ó, li e aceito, pelo aplicativo do celular e aceita um parcelamento de dívida, aceita um empréstimo que estão te oferecendo naquele sufoco que você estava. Você precisa pegar esses documentos. E ao ir ao banco, lembra que eu falei da postura? Ao ir ao banco sem postura, você vai ouvir não tem documento não. Você fez pelo aplicativo, é só pagar mesmo. E aí você vai falar, não, tem documento sim. A minha dívida tem um contrato, eu quero ver o contrato que eu assinei sem ler. Eu quero ver o contrato, eu quero saber o que é. Só do fato de você se posicionar para o banco e falar, opa,
essa pessoa entende do que ela está falando, ela não está aqui pedindo desconto, ela está aqui pedindo documento. Já muda a receptividade do banco. Então, essas aí são as técnicas de negociação. Então, talvez eu vou colocar aí como segundo passo, a pessoa, antes de aceitar qualquer acordo, antes de buscar qualquer negociação, ela se informar sobre qual é o tipo da dívida que ela tem, qual é a taxa de juro, o que ela já pagou, né? Qual é o risco que tem essa dívida? É do carro? É da casa? O nome vai para o Serasa? Tem um avalista? É uma dívida de agiota, que é uma coisa mais grave? É uma dívida para a loja de roupa? O que eu estou devendo? E fazer um papelzinho em branco mesmo, sabe? Precisa de planilha, nada. Anota lá. Estou devendo empréstimo do Banco do Brasil, preciso do contrato. Estou devendo tal coisa, preciso do contrato. Estou devendo um consignado, preciso do contrato. Cartão, cópia da fatura. Com esse monte de documento na mão, você vai continuar sem saber por onde começar. A verdade é essa. Mas, pelo menos, é como se fosse assim. Você está indo para uma guerra desarmado. Você estava indo para uma guerra desarmado. Agora, pelo menos, você está com o documento na mão, você não está desarmado. Então, quando você se... Pode falar, desculpa. Você faz um raio-x daquilo que você está devendo para você conseguir visualizar isso, né? Exato, e é muito dolorido, viu, Mitzi? Fazer o enfrentamento das dívidas é a parte mais dolorida. Só que aí a gente tem que pesar o que dói mais. Continuar sendo feito de bobo, com o perdão da palavra, continuar, às vezes, no desconhecimento, do que doer naquela hora, tomar a vacina, começar a se tratar, e do que você saber, assumir o controle. Então, ó, passo número 1, recuperei minha autoconfiança. Passo número 2, consegui fazer no papel e na caneta o que eu devo. Aí eu vou para um passo número 3, que é um detalhe que eu falo para as pessoas, que as pessoas em geral não protegem o dinheiro dela. Deixam o salário na conta, e aí quando cai o salário, é a famosa frase, o banco comeu o meu salário. Eu nem vi o meu dinheiro. Quando caiu o meu salário, o banco comeu. E no nosso país, há 14 anos aproximadamente, existe a lei da conta salário, que protege o trabalhador, que protege, inclusive, a pessoa que não ganha salário, que é um autônomo, ela pode ter uma outra conta sem que o banco vá lá e sem que ela tenha a possibilidade de fazer um outro parcelamento, de propor um novo acordo. E eu sempre faço uma brincadeira assim, Lídice, imagina que você me deve e o seu salário cai na minha conta. Eu não vou repassar para você o seu salário inteiro, eu vou comer minha parte primeiro. E aí o banco fica fechado, às vezes, para fazer uma negociação, porque o seu salário está lá. Então, algo que eu falo muito para o trabalhador e para a pessoa física em geral é, você pode e deve proteger o seu salário, para que o seu salário venha para você e agora você assume mais um controle. Então, assim, ó, a ideia que eu trouxe aqui na entrevista foi de mostrar para a pessoa como que ela sai do, meu Deus, não sei o que eu faço, pro, opa, passo número 1, eu entender que tá tudo bem. Segundo, vou pegar documento. Terceiro, proteger o meu salário, que eu trabalho de sol a sol, com pandemia ou sem pandemia, para ganhar. E aí, agora que você está ali em posse do seu salário, e isso é feito através de portabilidade, no meu canal eu explico um pouco mais sobre isso, mas todo brasileiro tem o direito à conta salário, em que ninguém pode mexer na conta salário dele sem autorização. E pode denunciar se o banco, isso aí essa denúncia para o Banco Central, se o banco estiver comendo, digamos, o seu salário. Se você tiver feito, né, a proteção do seu salário, porque é claro que tem as autorizações para desconto, então o consignado desconta direto do salário, o CDC salário desconta direto do salário, porque a pessoa autorizou descontar. Agora, taxinha de banco, segurinho daqui, fatura do cartão de crédito, você pode proteger, mas aí o seu salário precisa estar numa conta salário. E isso é desconhecido pelo trabalhador, viu, Lídice? É desconhecido, as pessoas não sabem que existe a conta salário, e eu acho que é muito desumano com o trabalhador ninguém avisar ele que ele tem o direito de ter o salário dele. Ele vai pagar as contas dele, mas ele vai pegar o dinheiro dele na conta salário dele e vai lá no banco para pagar a dívida dele, entendeu? Cá para nós da GL, os bancos não gostam quando você chega lá e fala, eu quero uma conta salário, não é? Eles não gostam, eles falam que não, querem oferecer para você conta com cartão de crédito, com limite não sei o que lá, e assim, eles ainda tentam dissuadir a gente a criar, porque a conta salário, essa conta salário que você se refere, que a pessoa tem direito, ela tem taxa administrativa, por exemplo?
Não tem, né? Eles não querem, eles não fazem. É muito difícil. Olha que eu já passei por essa experiência, hein? Mas e aí depois? Isso, mas é o que eu falo, né? Por isso que você tem que saber do seu direito. O banco não está errado. Imagina que você entra numa loja de roupa querendo comprar uma blusinha preta. A vendedora vai te oferecer um brinco, vai te oferecer um penteado, vai te oferecer um relógio, mas você tem a opção de falar, obrigada, eu quero só a blusinha preta. Mas quando você não sabe lidar com o banco, o gerente vem e fala, você tem que abrir. Aí você, se você não souber, olha, desculpa, mas tem uma lei desde 2006 que me garante a conta salário, por favor, você pode, por favor, fazer só a conta salário? Então, assim, olha só, querendo ou não, parece bobinho, mas a gente está aqui há 15 minutos falando coisas que eu sei que não estão em todo lugar, que as pessoas não sabem, né? E aí, quando você protege o seu salário, você já tem um poder a mais para cancelar aqueles tarifa, seguro, um monte de coisa que você nem sabe que paga. Eu falo para as pessoas assim, pega 30 dias do seu extrato e marca tudo que você não sabe o que é. Mora de não sei o que lá, seguro de não sei o que lá, tarifa de proteção não sei o que lá, tarifa de SMS, lead-se em pleno século XXI, o banco cobra para mandar mensagem de texto para as pessoas. Então, assim, você vai vendo e vai vendo seu dinheiro ir pelo ralo. Então, nesse quarto passo, é você ir tomando consciência. Agora, depois que você tomou consciência, Lídice, aí é entender de cada dívida que você tem, quais são os passos para reduzir o juro e reduzir o prazo. É que eu sempre falo que dívida tem duas coisas que tem uma dívida. Dívida é um dinheiro que você pegou emprestado para pagar um juro num determinado tempo. Então, é um fermentinho, né? Então, assim, imagina que é um bolo. Não vai crescer se não tiver o fermento, que é prazo e juro. E aí, existem hoje no mercado, e a pandemia foi muito negativa, mas por conta da pandemia, os juros despencaram. E como as pessoas não sabem que os juros caíram, elas não sabem que elas podem pedir a redução de um imobiliário, um financiamento de uma casa, que o juro do carro caiu, que o juro do consignado, o juro do empréstimo caiu, que os bancos hoje estão muito mais até suscetíveis a uma negociação, mas que tem que brigar, que vai ter que colocar como prioridade a vida financeira. Por isso que eu falei, é sair da posição de eu sou quebrado, minha vida financeira é horrível, eu nasci para pagar boleto, e eu não gosto muito desses memes, porque eu acho que eles reforçam essa posição de quebrado. E aí eu falo, não, cara, eu tenho dívida, mas eu sou trabalhador. E eu tenho uma mania de falar nas minhas lives, Liz, que é assim, ó, eu não sei se quem tá me ouvindo fica deitado no sofá o dia inteiro sem trabalhar, mas eu não acho que são essas pessoas que me seguem. Eu acho que quem me acompanha, quem tá acompanhando a gente aqui nessa entrevista, são pessoas que acordam cedo, que criam seus filhos, pagam os seus impostos em dia, né? E aí você tem que se colocar nessa posição. E eu não sempre falo, não entro em mérito de falar mal de banco, mas não adianta, o banco não é uma entidade filantrópica. O banco é uma empresa com fins lucrativos. Ele está lá para ganhar dinheiro. E o banco não é um filho da mãe, nada. O banco está no sistema. Se existe falta de educação financeira, o banco está se aproveitando disso de alguma forma. E são muitas variáveis para dizer o banco é ruim, o gerente é ruim. Não é. Eu prefiro trazer a responsabilidade para a pessoa, para mim, para você, para quem está assistindo, de você entender o que você paga, por que você paga, qual foi o juro, qual foi o prazo, porque só com esses passos que eu falei aqui, que parecem simples, a sua postura muda e aí as negociações ficam muito mais fáceis de serem conseguidas. É claro que fazer uma reclamação no Bacen não vai que resolver a dívida só. Fazer um PROCON também não, mas a junção de tudo isso que eu falei aqui já vai fazer o seu cenário de negociação ficar muito mais favorável. E aí é buscar redução de juro de dívida. Então, eu parcelei o cartão de crédito com juro de 10%. Vamos atrás de reduzir essa taxa. Eu fiz um consignado, eu fiz um empréstimo consignado a 1,70. Poxa, já tem consignado a 0,89, né? Agora a gente está em setembro de 2020, né? Você encontra consignado a 0,89 e às vezes as pessoas nem sabem quanto pagam de taxa. Quanto tempo falta para eu pagar? 48 meses, 80 meses, 120 meses? Vamos descobrir? E a minha casa? Em quantos meses eu fiz? Qual que está a taxa? Os bancos estão brigando com
imobiliário, eles querem que as pessoas mudem de banco. Então, assim, é você sair da posição de vítima e ir para a posição de, opa, peraí, eu estou pagando juro para você, me respeita. É isso, sabe? E aí a negociação vai ficando mais leve. Né? Uma coisa que me veio agora, por exemplo, você falou em consignado, e isso é bastante comum entre os servidores públicos, né? Você pode, por exemplo, transferir a sua dívida consignada, né, de um banco para o outro. Eu quero fazer, não, esse banco não está conseguindo, não está negociando nada, o juro está alto, eu consigo passar para um outro banco, digamos, sei lá, um cooperativo com juro menor. Posso fazer isso? Isso, inclusive a live que eu vou dar hoje é sobre crédito consignado, que é assim, o consignado, o que é incrível dele é que ele, a partir do momento que a tua empresa ou órgão, né, porque o consignado também tem privado, você tem convênio com vários bancos, é como se fosse assim, Lídice, se eu só tenho um banco, eu estou condicionado àquilo que aquele banco entrega. Se eu tenho vários bancos e todos os órgãos têm um leque de opções, você pode bater em cada um e falar: tá caro meu juro, você quer comprar? Eu vou para aí. E o outro banco, ele vai começar a receber seu juro. Então, ele quer que você vá. E quer cliente melhor do que funcionário público. Desculpa, funcionários públicos, mas vocês são vistos assim. O funcionário público sempre recebe o salário. Pode até atrasar, como aconteceu aqui no Mato Grosso, mas ele recebe. Então, é um cliente que os bancos querem. Então, acontece uma coisa que é triste, tá? Nos bancos, que é quem tá dentro. Eu acho que vão me matar por eu estar falando isso aqui, viu, Lídice? Eu falo assim, se os bancos me assistem, eles morrem, né? Que é assim, quando o cliente está dentro, ele já está conquistado. Então, é assim, deixa eu reclamar. Quando o cliente fala, é igual relacionamento. A hora que você fala assim, tô indo embora. O banco fala, opa, vem cá, querida, gostando de você, não vai embora não, vou baixar o juro para você. Então, o consignado ali é uma dívida, sim, que pode ser trocada de banco e sempre buscando taxas melhores. Mas agora você imagina, se a pessoa está se sentindo a última pessoa do universo porque está com dívida, porque tem um consignado lá no Banco do Brasil, por exemplo, mas está devendo o cartão. A pessoa não sabe que, apesar dela estar devendo o cartão, um outro banco pode querer o consignado dela. Então, o que falta mesmo é essa informação. Então, os funcionários públicos, tem muita solução para eles, basta que eles decidam, né? Decidam ir atrás, decidam aprender, decidam se informar e sair da posição da pessoa que normalmente é vendida coisa para ela, para a pessoa que agora consegue uma boa negociação, uma negociação com valor justo. Dentre os passos que você tá seguindo aí, né? Tem mais algum? Ou a gente já pode falar dos erros principais? Porque eu estou vendo aqui que o nosso tempo está voando. Não, isso que eu falei. Eu já incluí os erros aqui junto, né? Porque assim, eu já passei os erros já aí aqui na nossa fala, mas eu acho que para fechar esses passos, né? O próximo passo que eu vou dar, que para mim é o mais importante, é entender que dívida é um sintoma, né? É uma coisa que aconteceu. A dívida, ela põe para fora a tua falta de educação financeira, que não é culpa sua você não ter, mas o próximo passo para você conseguir pagar as dívidas, porque mesmo que você proteja seu salário, mesmo que você pegue os documentos, se empodere, entenda das leis, a dívida foi você que fez. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça e te empurrou o dinheiro. Você foi lá pegar o dinheiro. E aí a gente troca culpa por responsabilidade, né? Não é culpa, nem vergonha, é responsabilidade. Eu fiz a dívida, eu vou pagar pelo valor justo. E aí é preciso que a pessoa comece a analisar os gastos dela, o padrão de vida que ela assumiu. Ela precisa, será, fazer uma outra fonte de renda? Vender um bolo de pote, vender um brigadeiro, desapegar de coisa que está parada em casa, né? Eletrodoméstico, vestido de festa, sapato, tanta coisa que às vezes tem parado em casa. Então, assim, para fechar esses passos, é dizer para a pessoa que está assistindo a gente assim, entende que a dívida é uma dor, mas não adianta você só tomar remédio para dor de cabeça. Tem que entender por que você está com aquela dor, o que você fez, o que você pensou que era certo, que não era, que você chegou na situação que você está hoje. Seja um endividamento leve, que é aquele bem levinho, que só o dinheiro não sobra, ou aquele endividamento
grave, que já está muito dinheiro, é entender que aprender a cuidar do dinheiro, fazer ele sobrar todos os meses, são dois pratos ao mesmo tempo. O primeiro é você girar o prato da dívida, que é diminuir juro da dívida, brigar com o banco mesmo até conseguir uma negociação justa, e do outro lado começar a mandar no seu dinheiro e não gastar à toa, não gastar por impulso, entender o que precisa mudar, economizar no mercado, vai precisar economizar no mercado, precisa dar uma ajustada. Eu sempre falo, não precisa parar de viver, é só se reeducar. Pode continuar comendo baguncinha no final de semana, mas tem que se reeducar. E aí, com esses passos, você começa a ver que, nossa, então sim, é possível pagar a dívida pelo valor justo, que eu falo que é um valor até 3 vezes menor do que está sendo cobrado hoje, dívidas que estão em dia e dívidas que já foram para o Serasa, SPC, enfim, é possível conseguir. Mas que não é só sobre a dívida. Se você não se organizar financeiramente para ter dinheiro, para honrar com essas negociações, você vai continuar na bola de neve da dívida. Então, eu sempre falo que, fechando essa mudança de postura, levantar os documentos, o que é seu direito, o que não é, e aprender a mandar no seu dinheiro com a educação financeira, que vem aos poucos, é uma receita que eu sempre falo, se ouvindo isso e fazendo isso, é claro que não é tão fácil, tem um passo a passo, é por isso que eu ensino tanto na internet, mas fazendo isso, é impossível você não conseguir pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor e ter dinheiro sobrando e se tornar um investidor, mesmo tendo dívidas, começando com R$1. Porque quando você me entrevistou, Liz, eu falava R$30 para investir. Hoje já dá para investir com R$1. Nossa, gente, a gente entrevistou, eu vou deixar, depois eu vou colocar na descrição dessa live, que vai ficar aí à disposição no Facebook, mas a gente vai subir a entrevista para o YouTube, para o site RD News, vou colocar a entrevista que a gente fez com a Dagiele em 2018, né, Dagiele, que você contou um pouco a sua história, como você estava tendo essa virada na sua carreira, né, a gente tem aí, faltando aí uns 4 minutinhos para a gente encerrar a nossa live, eu acho que teria muito mais coisa para a gente falar, né, mas aí vai ficar, deixa, gente, porque a Dagiele faz todos os dias live de educação financeira. Então, assim, você pode se programar. Se você não conseguir assistir ao vivo, você já deixa programado para você assistir a live do dia. Queria que você contasse um pouquinho, Dagiele, então, assim, toda essa virada profissional que você teve, né? Hoje você está assim, você oferece curso, você todo dia está dando dica, você cresceu também aqui na rede, e a partir dessa sua experiência de banco, de dívida, tá paga a dívida que você tinha? Em nome de Jesus, esses dias eu postei até minha declaração de imposto de renda na internet, porque as pessoas ficam muito assustadas quando eu falo que com 24 anos eu devia R$100 mil. Mas eu fui bancária desde os 19 anos. E eu achava normal ter uma dívidazinha de cartão de crédito, pegar um empréstimo quando a conta não fechava. Eu achava super normal. Só que ao passo que eu fui achando normal, quando eu tinha 24 anos, eu me vi sem dinheiro para pagar o aluguel. Eu me vi sem dinheiro nenhum. E aí eu tive a ideia brilhante que todo endividado tem de pegar um dinheiro grande, um empréstimozão, e pagar todas as dívidas e ficar com uma parcela só. Quando eu fiz isso, uma dívida que era R$30 mil, foi que eu peguei emprestado, pulou para 90 mil. Então, eu fiquei com um empréstimo de 48 parcelas de R$1.800, mais o meu carro, que era 800 de parcela. Então, eu ganhava 4 mil e pagava 2.500 de conta. Então, eu não tinha carro bom, meu carro era financiado, não tinha roupa de marca, não tinha bolsa de marca, não viajava, comia de marmitinha, bonitinho, ganhando R$4 mil sendo gerente de investimento. E aquilo me deprimiu muito e eu demorei 3 anos para sair disso, fazendo tudo errado. Mesmo trabalhando no banco, mesmo conhecendo, eu tinha muito medo de ser mandada embora, por ter dívida, então eu fiquei acuada. E quando eu saí do banco, eu não consegui mais ficar no banco. Então, o sonho que eu tinha de ser bancária foi pro ralo, porque eu falei assim, eu não aguento mais ficar aqui, trabalhar no banco já era um inferno para mim. E aí eu pedi demissão e comecei a ajudar as pessoas. E hoje a gente já tem aí o privilégio de estar em todas as plataformas, YouTube, Facebook, Instagram, com essas aulas gratuitas e também dentro do método onde eu pego na mão das pessoas. A gente abre inscrições de tempos em tempos, está fechada agora, mas tem a educação gratuita, que está no YouTube, tudo, e as pessoas que têm algum desafio para ir sozinha, porque eu sempre falo, tá sozinha demora mais, foi o que aconteceu comigo. Eu paguei minhas dívidas sozinha,
mas foi muito sofrido, eu perdi muito tempo e muito dinheiro. Eu rasguei, assim, ó, minha rescisão do outro banco que eu trabalhava, pagando dívida e não pagou a dívida, ainda continuei devendo. Então, hoje eu falo para as pessoas que para mim é uma missão mesmo, pegar na mão dessas pessoas assalariadas. Eu ajudo outras pessoas, mas meu foco é com assalariado, que rala demais e está sempre sem dinheiro para nada. Então, quem quiser me acompanhar aí, estou aberta para tirar dúvidas também do público, mas é importante que as pessoas entendam que com um passinho por dia, ela pode decidir fazer diferente. No começo vai doer um pouquinho, sim, mas depois a liberdade de você mandar no seu dinheiro, saber que você vai conseguir sim pagar até o último centavo e viver feliz, sua vida não tem preço. É libertador, e eu falo que é libertador para a Dagi como pessoa, que hoje tem 20 anos, tem uma empresa, graças a Deus estou bem financeiramente, e para os meus alunos também, que conseguem recuperar a alegria, mesmo pagando dívida. A dívida vai ser paga, a dívida acaba, eu sempre falo isso. Bom, então você está nas redes sociais com o seu nome mesmo, Dagiele? Isso, Dagiele Weipert. Qual que vai ser a live de hoje? Já para a gente deixar aí o horário, pessoal te acompanhar. Como pagar o crédito consignado por um valor até 3 vezes menor. Hoje vai ser tudo sobre crédito consignado. Tá aí, viu, gente? Então, às 16 horas de Brasília, né? Às 15 horas de Cuiabá, daqui uma hora. Daqui a pouquinho, então, gente, fica a dica aí para você, Dagiele. Eu sei que a gente teria muito mais o que falar aqui, mas eu acho que a gente até combinou essa live um pouco mais cedo do horário que a gente tem feito para encaixar na sua agenda. A gente fica muito contente de você ter aceito o nosso convite. Obrigada novamente, né? Que você seja inspiração para muita gente, né? A gente espera isso mesmo, e essa é a ideia desse bate-papo, dessa live e dessa entrevista que vai ficar aí, né, na internet à disposição, que muita gente consiga. O primeiro passo, hoje, pelo menos, assistindo, né? Quem sabe 1 a 1, mas hoje, ser dono de si, se sentir empoderado, digamos, né? Com as suas. Eu vou mudar de postura, já é um começo, né? Obrigada, querida. Muito bom ter falado com você. Eu que agradeço. E a frase é: eu decido escrever uma nova história. É o que eu falo para os meus alunos. É isso aí. Então, gente, fica essa dica. Aproveite para compartilhar. A gente vai colocar daqui a pouquinho, é só o tempo de fazer o download. Eu vou subir para o YouTube, para o site RD News. Vamos mandar para os nossos amigos, né? Quem está aí muito endividado. Dagiele, brigadão. Até a próxima e muito sucesso para você. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite de vocês, da sua equipe, tá? Até a próxima. Até a próxima.